Boa noite a todos e todas. Estamos dando início ao nosso segundo dia do quarto Seminário de Artes Marciais da UESC, Tradição e Ciência. Aqui quem fala é Luiz Henrique, sou professor aqui da Universidade Estadual de Santa Cruz, coordenador do GEPAM, Grupo de Ensino, Extensão e Pesquisa em Artes Marciais, e estarei hoje aqui mediando a fala da nossa primeira palestra desse segundo dia do Seminário de Artes Marciais. Antes de eu pegar e poder apresentar aqui um grande amigo, é um grande prazer ter aqui Rafael Cons daqui a pouco falando com a gente, eu gostaria de dar alguns recados. Pessoal, fiquem à vontade em fazer as inscrições, ainda temos vagas. Nós vamos colocar aqui no chat o link do site, no qual vocês podem fazer a sua inscrição totalmente gratuita. Feita a inscrição, é só assistir às palestras, responder a lista de frequência que é colocada no chat, normalmente após a fala do palestrante, e após isso, nós encaminharemos por e-mail os certificados digitais. Esses certificados levam em torno de 7 a 10 dias a serem confeccionados, depois encaminhados por e-mail. Então, eu gostaria de chamar agora, por favor, Rafael Cons, professor da UFBA, para poder compor a nossa mesa. Boa noite, Rafael. Prazer enorme ter você aqui, garoto. Graduado em Educação Física pela Universidade do Vale do Itajaí, com especialização em treinamento desportivo pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, mestrado e doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, tem experiência na área de modalidades esportivas de combate, avaliações do desempenho esportivo, avaliações dos parâmetros neuromusculares, esporte paralímpico e avaliação de saltos verticais. Rafael também é membro do Instituto Kodokan, do Japão, e faixa preta de judô primeiro dan, pela Confederação Brasileira de Judô. E ele também é líder do grupo de estudo e pesquisa em lutas esportivas da Universidade Federal da Bahia. Rafael é um jovem pesquisador, é um jovem doutor, mas um grande expoente já em publicações na área de esportes de combate. E para nós é um grande prazer tê-lo aqui. E eu gostaria, mais uma vez, de agradecer não só ao Rafael, a todos que estão participando desse evento, porque esse evento ele é totalmente gratuito em função de que as pessoas estão aqui de uma forma voluntária. Então, Rafael, todos os palestrantes, mediadores, infelizmente, eles não estão recebendo nada. Eu gostaria de fornecer algo na posição de presidente da comissão organizadora, mas, mesmo não tendo fomento, essas pessoas estão disponibilizando o seu tempo, a sua afetividade e o seu conhecimento em prol de fornecer para a sociedade um conhecimento de qualidade, que é o serviço da Universidade Pública Brasileira. Poder estar fazendo chegar na população, de forma gratuita, o conhecimento produzido pela sociedade. E no caso aqui em específico, esse evento, ele é a união de tradição e ciência. Então, Cons, além de ser um excelente pesquisador, é um cara que já ralou muito a orelhinha no tatame. Então, a ideia de falar de esportes de combate, artes marciais e lutas, é importante ter experiência nesses dois universos, o acadêmico e o tradicional. E é essa a perspectiva do nosso seminário. Então, Cons, por favor, fique à vontade na sua fala. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco hoje, irmão. Obrigado, professor Luiz Henrique. Eu gostaria de agradecer, né, pela gentileza de sempre. Eu sempre destaco, né, e vou falar pela terceira vez hoje da importância da importância que você tem hoje, que você teve na minha vida num momento extremamente importante e relevante, né, que é estar hoje aqui na universidade. Só para não deixar obscuro isso, né? O professor Luiz Henrique fez parte da minha banca de concurso público, então só para deixar claro, né, o porquê dos agradecimentos. Então, é um prazer estar novamente nesse evento, né? O ano passado eu tive o privilégio de mediar a fala do professor Ademir Schultz, também na temática de judô. Então, é um evento muito lindo, é uma organização impecável, você tem uma equipe que trabalha muito bem, e a gente consegue observar isso pela organização deles a longo prazo, até o dia em que a gente se encontra aqui para poder explanar um pouquinho dos conteúdos relacionados às lutas, artes marciais e modalidades esportivas de combate. Professor Luiz Henrique, conte sempre, né? Isso eu já estou antecipando o final, porque no final eu faço essa repetição de novo, mas já deixo de antemão aqui que eu estarei sempre à sua disposição, porque tenho um carinho pelo teu trabalho, tenho um carinho pela tua pessoa,
né? E acho que esse tipo de evento, esse tipo de organização traz uma perspectiva muito ampliada, né? Primeiro que está sendo transmitido via um canal público, né? YouTube, e você consegue abranger pessoas de diferentes lugares do mundo, né? E também as temáticas que são discutidas, que são abordadas aqui, que levam em consideração perspectivas bem práticas. Essas perspectivas práticas, elas têm um impacto significativo na vida daqueles professores, daqueles atletas e daqueles que são amantes das modalidades, num caminho extremamente prático no dia a dia. Então, o privilégio é meu e eu espero que hoje a gente consiga conversar um pouquinho aí de uma temática que é bem relevante também, certo? Massa, muito obrigado, Rafael. Fico muito feliz de ouvir suas palavras, viu? Pessoal, então é o seguinte, nós vamos deixar o Rafael à vontade por 30 minutos para ele poder fazer a fala que ele preparou com carinho. E aí vocês fiquem à vontade em fazer comentários. Em algum momento, se já surgiu uma pergunta na cabeça a partir da fala do Rafael, pode já colocar a pergunta no chat, pode colocar o comentário após a fala do Rafael. Eu venho de volta em cena e aí eu vou trazendo esses comentários, essas perguntas para a gente poder fazer um bate-papo com ele, beleza? Rafael, fique à vontade de fazer suas falas, irmão. Obrigado, professor Luiz Henrique. Obrigado, Júlia. Bom, pessoal, eu preparei aqui um material para que fosse possível a gente conversar sobre perspectivas práticas, no sentido em que o treinador consiga utilizar de algumas estratégias sem a necessidade de equipamentos sofisticados, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho, nós vamos dialogar um pouquinho sobre a modalidade de judô de forma mais específica, né? Apesar do título estar sendo apresentado como avaliação do desempenho físico, a gente vai caminhar tanto pela perspectiva de avaliação física, monitoramento do treinamento e caminhos para prescrição. Então, o judô foi o objeto, né, que a gente conversou, que eu vou explanar aqui de forma bem específica num contexto prático, que foi a modalidade que a gente vai trazer aqui para conversar. E aí, ao longo da fala, ao longo da palestra, a gente vai verificando as perguntas e depois a gente vai respondendo. E espero que o conteúdo seja relevante, principalmente numa perspectiva do treinador, do atleta, que atua diretamente lá no tatame e nas competições, certo? Então, só para me ressaltar aqui, né, dois pontos muito importantes. Então, eu sou professor aqui da Universidade Federal da Bahia e tenho um grupo de estudo em lutas, né, lutas esportivas. Dentro desse grupo de estudo, eu tenho alguns monitores, bolsistas, enfim, eu tenho uma equipe aqui comigo que ajuda a desenvolver um trabalho de pesquisa e extensão bem relevante, e a gente atua não tão somente nas lutas, mas também na parte do esporte adaptado. E aí a gente linka as lutas e o esporte adaptado para a gente conseguir desenvolver um caminho que ainda como é que eu posso dizer, que ainda tem espaço, tanto para causar um impacto significativo na vida das pessoas com deficiência, tanto na perspectiva da ciência, que é algo que ainda precisa ter muitos estudos, muita relevância para a gente conseguir trazer resultados importantes para a organização das lutas no esporte adaptado e como é que a gente pode cada vez mais fomentar elas nesse direcionamento de pessoas praticando, né? Então, esse aqui é o meu grupo, aqui nós estamos todos no Festival Paralímpico, na qual a gente levou o judô como uma das modalidades, e a gente conseguiu fazer um trabalho bacana lá no festival, que o pessoal com deficiência intelectual, deficiência física, deficiência visual pôde vivenciar um pouquinho do que é estar lutando uma modalidade tão complexa que é o judô. E essa complexidade é o que a gente vai ver a partir daqui, tá? Então, só para a gente ter uma ideia por onde a nossa conversa ela vai se direcionar. Então, primeiramente, a gente vai identificar as contribuições dos parâmetros físicos relacionados ao desempenho no judô, o quanto que o meu corpo demanda durante uma luta, durante uma situação específica, durante um combate, né? E aí, sabendo disso, sabendo do quanto o meu corpo ele demanda
nessas situações, a gente tem que pensar em estratégias de avaliação, que aí a gente já linka com o segundo ponto, né? Linkando com o segundo ponto, em estratégias de avaliação, a gente vai percorrer sobre os testes que tem no judô e como é que a gente pode fazer isso no nosso espaço de treinamento, sem ter a necessidade de algo sofisticado, algo caro, algo que fique presente somente em laboratórios de universidade. Então, a ideia é realmente trazer um ar de praticidade para vocês e que esse ar possa ser viável e aplicável na realidade desses atletas que se encontram em treinamento diretamente no dojo. E, por fim, né, traçar algumas estratégias relacionadas a controle de carga de treinamento, principalmente para a gente atenuar aí a fadiga e os nossos atletas conseguirem ter um bom desempenho futuro, né, posterior. Então, pessoal, desconfigurou um pouco na hora da conversão do slide para aqui para a sala, mas basicamente o treinamento aplicado ao judô a gente percorre aí por diferentes áreas e cada uma delas tem seu peso de forma igualitária, né? A gente precisa entender que o atleta de judô ele precisa estar bem preparado fisicamente para ele conseguir manter a luta pelo menos por 4 minutos. Hoje em dia, nas regras da modalidade, a gente já tem o Golden Score como tempo ilimitado, ou seja, a luta pode chegar até 11 minutos, por exemplo, né? Então, para se chegar nesse tempo, para se chegar até essa amplitude de tempo que a gente tem, ali numa situação específica, lutando, utilizando de diversas capacidades físicas para tentar vencer, a gente precisa estar bem preparado fisicamente, e psicologicamente também, né? Daqui a pouco a gente traz esse ponto. E juntamente com isso, eu preciso também ter a minha técnica e a minha tática bem construídas. Porque se eu conseguir alinhar isso à minha preparação física e a um bem-estar psicológico, eu provavelmente vou conseguir desempenhar melhor as minhas ações durante uma luta. Então, esse treinamento, né, técnico e tático, que ele é desenvolvido numa perspectiva de você achar caminhos para conseguir obter vantagem, né, para conseguir obter vantagem durante uma luta, ela precisa ser cada vez mais aguçada, cada vez mais desenvolvida e em associação com a preparação física. E a questão psicológica, né, claramente é um ponto de grande relevância, não só no judô, mas nos esportes em geral, principalmente aqueles esportes que os atletas buscam um alto rendimento, e que isso impacta diretamente no resultado de uma competição. Então, a preparação psicológica, a gente ter uma ideia de como é que a gente se encontra naquele dia, de como é que a gente dormiu, qualidade do sono, como é que estão esses estresses relacionados àquela demanda que eu venho adquirindo, que eu venho acumulando, né? Pode ter um impacto negativo numa tarefa principal, que é a tarefa de competição. No entanto, gente, a gente vai focar hoje mais especificamente na parte física, na parte de preparação física, porque é verificado aí ao longo dos últimos anos, os estudos têm mostrado que atletas bem preparados fisicamente, com bons resultados em determinadas capacidades físicas, eles conseguem ter um bom desempenho em competição. Então, a gente vai focar mais nesse tópico superior para a gente conversar um pouquinho e trazer aí algumas perspectivas do que vem se apresentando no judô. Então, só para a gente ter uma ideia da demanda física do judô, gente. O judô, hoje, o tempo, né, a duração da luta, ela é de 4 minutos. No entanto, com as mudanças constantes de regra, chegou a um certo momento, que é o momento atual, em que o Golden Score ele é um tempo ilimitado. Isso é um ponto de muita preocupação quando a gente pensa numa preparação física de um atleta. A gente tem que ter uma ideia, a gente tem que ter em nossa mente que o atleta ele pode chegar a mais de 4 minutos de luta. E isso, quando ele chega, quando ele ultrapassa mais de 4 minutos, né, a fadiga, todo o processo que causa aquele cansaço, né, perceptual e físico, ele está presente. E como é que a gente pode fazer para atenuar isso e o atleta conseguir lutar pelo menos mais 2, mais 3 minutos de forma eficiente, né, o que é o mais difícil. Então, esse ponto dos 4 minutos e ter o tempo limitado no Golden Score tem sido uma questão de muita discussão hoje em dia na literatura, porque as lutas estão tendo um tempo extremamente elevados.
e isso pode impactar diretamente no trabalho da equipe com relação à preparação física. Só para vocês terem ideia, gente, numa luta de judô, a gente chega de 95% a 110% da máxima capacidade aeróbia, que o judô ele é caracterizado, né, a sua principal demanda energética, principalmente a partir do segundo minuto, é aeróbia, né? Então, a gente chega a um cansaço extremo ao pensar nesse percentual, e a intensidade e a duração de recuperação do judô é muito curta. Veja bem, a gente fica em média de 20 a 30 segundos de esforço intenso numa luta de judô para 10 segundos de pausa, gente. Esse primeiro ponto de entender a relação esforço-pausa de judô, que vai de 3 para 1 ou 2 para 1, ou seja, 30 segundos para 10 ou 20 segundos para 10, é um aspecto importantíssimo para que a gente consiga realizar prescrições de treinamento dentro dessa janela da relação esforço-pausa. Porque é aí que a gente vai demandar de forma muito similar ao que a gente encontra numa competição, numa perspectiva competitiva, que é onde o atleta treina para ir bem. Então, olhem só, uma luta que ultrapassa de 4 minutos, pode chegar a 11 minutos, que tem uma relação esforço-pausa de 30 segundos para 10, ou seja, 30 segundos de esforço ou 20 segundos de esforço para 10 segundos de pausa, de recuperação incompleta, é uma demanda muito intensa. E, logicamente, né, a gente pensa no judô, que é fundamental eu tentar, né, eu ir em busca da projeção, de elevar o meu adversário ao solo ou realizar algum tipo de ação de alta intensidade para conseguir determinadas pontuações e vantagens. Então, o judô ele é caracterizado por isso, e por isso ele é um esporte complexo, ele é um esporte difícil e que demanda fisicamente do atleta ao longo de todos os combates, né, ao longo de muitas lutas. Sem pensar que faz mais de 2 lutas, muitas vezes, o atleta que vai avançando numa mesma competição. Visto isso, gente, como é que a gente identifica, né, que é possível chegar nessa relação esforço-pausa, né? Um dos softwares que dá para fazer análises de desempenho na luta de judô foi validado lá em 2010 e foi utilizado de forma mais científica, né, em 2014 e 2012, é o Framing. E a partir das análises que a gente que se realizou ao longo de muitos combates, muitas lutas, chegou nesse tipo de relação esforço-pausa. Então, não foi nenhum tipo de estudo físico, né, e sim de análise de tempo e movimento de competições. E viu que essa intensidade ela é alta. E, logicamente, né, esse software também auxilia em aspectos relacionados ao desempenho técnico-tático, como o tipo de pegada, os tipos de técnicas, o pacing, o ritmo da luta de judô, mas a gente tem uma característica extremamente importante, que é entender que essa relação esforço-pausa ela pode ser utilizada como prescrição de treinamento do judô. E isso serve para as diferentes modalidades, né? Então, foi a partir desse tipo de análise que se chegou a essa relação esforço-pausa, análise de vídeo. Né? E aí, como é que a gente começa a intervenção? Sabendo dessa intensidade, né? Então, a gente caracterizou o judô e entendemos, basicamente, que ele é um esporte que envolve uma alta demanda física, tanto de membros superiores quanto de membros inferiores, né? E aí é importante a gente pensar no passo seguinte. Já se eu caracterizei o judô e eu vi que a demanda física dele é alta, como é que eu posso escolher avaliações? Como é que eu posso verificar testes que identifiquem capacidades físicas importantes para o judô? Vejam, gente, é muito mais fácil eu realizar avaliações, por exemplo, em provas de corrida, do que propriamente dito em situações abertas e acíclicas, que é o caso das modalidades de luta. Né? Judô, jiu-jitsu, todas as modalidades de combate, elas têm uma complexidade ao pensar em avaliações físicas. E aí, ao longo de muitos anos, ao longo de um processo científico árduo,
foi aí destacado algumas avaliações que podem ser realizadas com os atletas, considerando o gesto motor específico da modalidade, né? Então, quando eu consigo validar um protocolo e com isso, né, eu consigo levar isso para o tatame, levar para a prática esse protocolo para avaliar meus atletas, eu consigo ter resultados que se aproximam de uma situação competitiva. E essa situação competitiva é o que eu preciso que o meu atleta vá bem, pensando em alto rendimento. Eu preciso entender como é que está a capacidade física dele no treinamento, maximizar isso junto com ele, né, as capacidades físicas importantes no judô, e que ele chegue na competição e obtenha as vitórias nos combates. Então, para se chegar a uma avaliação que envolve a especificidade de uma modalidade, a gente tem os testes específicos do judô que são validados. E esses testes específicos são amplamente utilizados por equipes que já estão na ponta, né? Principalmente aquelas que já estão na ponta, considerando as competições de nível nacional e internacional. E, além disso, esse teste também vai me ajudar na perspectiva de monitoramento, para entender se a pessoa está melhorando ao longo do tempo, se o desempenho dela está melhorando, e também como base para a prescrição do treino específico de judô. Então, o que a gente sabe, gente, fisicamente, né, o que acontece fisicamente ao se refletir algumas situações que acontecem em competição com base na ciência, com base nos estudos? A gente sabe que diminui aproximadamente 15% após 4 lutas de judô da potência de membros superiores, 15%. Então, se eu tenho 4 lutas no mesmo dia, no final, se eu fizer um teste pré essas lutas e no final fizer um teste de novo, eu vou ver que teve uma diminuição significativa, tá? Tal como os membros superiores, 10%. E se a gente pegar uma escala de Borg, né, de percepção subjetiva de esforço, e pedir para o atleta colocar ali na escala o valor numérico após as 4 lutas, normalmente vai ser entre muito cansativo e exaustivo. Isso sustenta que as lutas de judô elas causam uma fadiga aguda ao longo daquela competição e perceptualmente deixa os atletas muito cansados ou exaustos. E aí é nesse ponto que se trabalha a questão relacionada à avaliação, prescrição e monitoramento. A gente tem que tentar sempre diminuir esses aspectos que são apresentados ali. Então, eu preciso pensar em estratégias de treinamento que eu consiga tirar esses 15% e que a pessoa talvez perca 10% ao longo das 4 lutas, e dos membros inferiores perca talvez 5% da potência após as 4 lutas, e que a percepção subjetiva também não seja um valor numérico tão alto, por exemplo. Sabendo dessa caracterização, a gente avança, né? E a gente avança por quê? Porque os testes físicos no judô, eles têm que levar a especificidade da modalidade, né? Principalmente os testes que são validados. Mas é importante a gente destacar que esses testes vão me ajudar a identificar questões do meu atleta, questões físicas que precisam ser melhoradas. E eles não vão me predizer, né, situações complexas, não vão simular uma luta e nem vão dizer que se eu for melhor num teste do que fulano ou ciclano, eu vou ganhar uma medalha. Então, não prediz isso. Os testes, eles são validados, eles são propostos para você fazer um controle da avaliação física específica do seu atleta. E aí, a partir disso, ir trabalhando para maximizar. O físico, ele não é o componente principal para se vencer uma luta. Tem outros componentes ali misturados para que o atleta tenha um bom desempenho e saia com a medalha de ouro. Mas, logicamente, né, é uma parcela importante. E essa parcela importante precisa ser trabalhada, precisa ser desenvolvida. E é por isso, né, que a gente tem essa pirâmide. Essa pirâmide, gente, ela apresenta como é que seria o caminho para você fazer avaliações mais próximas de uma situação específica, que é a luta. O principal ponto que eu quero chegar é na luta. Então, veja,
Se eu tenho testes específicos, eu tenho uma boa especificidade da validade externa, mas eu não vou conseguir mensurar de forma bem específica como os testes genéricos. O que eu quero dizer com isso, gente? Se eu for fazer uma avaliação de salto vertical, é um teste genérico que não é específico para o judô, eu vou conseguir quantificar a capacidade física de potência muscular de membros inferiores de forma correta, padrão ouro, a partir de um salto vertical que utiliza da potência para saltar. Agora, os testes específicos, eles não vão me dar padrão ouro. Eles vão me dar situações específicas e que eu vou ter que interpretar conforme o desempenho do meu atleta, mas, né, hoje em dia a literatura já nos ajuda a fazer uma interpretação mais objetiva, mais clara de como é que foi o resultado do meu atleta naquele teste. Então, quando se escolhe avaliações físicas para fazer com os atletas, a gente tem esses dois pontos. As avaliações genéricas e as avaliações específicas. E as específicas são aquelas que se aproximam de uma situação de luta, mas eu não consigo ter um padrão ouro para identificar aquela capacidade física, porque ela estima algumas situações. Então, eu vou falar para vocês de alguns testes, né? Alguns testes que já foram validados no judô, e esses testes, eles têm autores do mundo inteiro têm usado para fazer prescrições de treinamento, monitoramento de carga e avaliação dos atletas considerando diferentes idades, e até tabelas de classificação já foram propostas. O primeiro deles, né, é o Special Judo Fitness Test. Ali era um vídeo, mas não vai rodar aqui no programa. E o Special Judo Fitness Test é um teste onde o indivíduo tem que correr, né, durante 3 metros, né? Fica o Q, ficam 2 UQs na ponta e o tori no meio. O tori é o que vai projetar e os UQs são os que vão derrubar. Ele tem que fazer esse teste durante 45 segundos. Né? Na verdade, passa um pouquinho por causa dos intervalos, mas de forma em atividade é 15 segundos o primeiro set, que é o set A, descansa 10 segundos, descansa 10 segundos, que é a relação de pausa do judô, né? Descansa 10 segundos, e depois faz 30 e descansa 10 segundos, e por último 30 segundos, da forma mais intensa possível. O teste, ele foi pensado na demanda física de uma luta, conforme eu apresentei para vocês anteriormente, que vai ali de 20 a 30 segundos de esforço para 10 segundos de pausa, mas se for considerar um esforço inicial, do início de uma luta, onde estão os dois atletas fisicamente bem, sem exaustão, isso pode oscilar para 15 segundos também. É por isso que a primeira série do teste ela é de 15 segundos. Esse teste, pessoal, ele vai estimar a capacidade aeróbia e anaeróbia num movimento específico. Então, o tori, que é a pessoa que vai projetar, ela vai correr para projetar os uques nas pontas com uma técnica específica do judô, que é o ippon seoinage. No entanto, a gente tem essa limitação. No judô eu corro, eu não corro. Então, a gente tem essa limitação da corrida para poder fazer, mas é dessa forma que a gente consegue aumentar o nosso nível de intensidade para se estimar essas capacidades que são super importantes na luta de judô. Né? E aí a gente tem, com base nesse teste, os parâmetros relacionados às capacidades anaeróbia e aeróbia. Então, para fazer esse teste, você precisa ter um frequencímetro para mensurar a frequência cardíaca, e o que vai ser de extrema relevância e importância é o número de arremessos, o número de projeções que você vai fazer para conseguir verificar o quanto você consegue ter esse esforço o mais rápido possível para projetar o maior número de vezes o Q. Então, o número de arremessos total é um indicativo de capacidade anaeróbia. A frequência cardíaca mensurada após 1 minuto do teste é da tua capacidade aeróbia. E a gente tem um índice que leva em consideração a frequência cardíaca final, mais a frequência cardíaca após 1 minuto dividido pelo número de arremessos, eu vou ter um índice que me diz ali um pouquinho sobre uma junção entre capacidade aeróbia e anaeróbia, né? O que é mais interessante nesse teste, pessoal, é que esse teste tem tabelas de classificação.
e essas tabelas de classificação são validadas hoje em dia para diferentes idades, com base no número de projeções, os valores de frequências cardíacas final em 1 minuto, e o índice calculado dessa forma aqui. Então, esses testes, esse teste de forma específica, teve grande relevância na literatura, porque eu consigo olhar para essa tabela, depois de o meu atleta fazer um teste, e dizer onde é que ele se encontra. E a partir daí, eu vou trabalhar para ele melhorar. Por exemplo, se ele se encontra ali no muito ruim, né? No número de projeções abaixo de 20, eu vou procurar, dentro do meu processo de treinamento, fazer com que ele melhore isso, e na próxima avaliação, talvez ele já mude de posição com relação à classificação. Tá? Então, a gente tem isso aqui validado, e as tabelas de classificação publicadas para o sub-18, sub-21 do sexo feminino, para o sênior sexo feminino também, né? A gente tem para o sub-18, sub-21 do sexo masculino, e também para o sênior do sexo masculino. Então, a gente tem formas de classificar o atleta com base nas diferentes idades, das classes de idade que hoje tem o judô, e dizer para ele como é que ele se encontra naquele momento. Isso é algo muito importante, gente, porque a gente consegue interpretar o valor do teste com base nessa tabela de classificação. E aí eu consigo acompanhar o desempenho do meu atleta. Ele vai ser medalhista de ouro se ele for excelente no número de arremessos? Não. Mas ele vai estar fisicamente bem. Isso vai ajudar ele a ir bem na competição, por exemplo. O outro teste é um teste relativamente simples, é o teste de judogi com barra, que é basicamente você fazer 2 protocolos numa barra, só que essa barra ela tem uma especificidade que é um pano de judogi, um pano de manga, né? Então, a gente tem ali uma demonstração do teste, a gente tem o modo isométrico e o modo dinâmico, né? O modo isométrico, você vai fazer a suspensão do seu corpo e ficar ali na flexão do cotovelo o máximo de tempo possível, ali até o tempo, né? Até você não conseguir aguentar mais. E o máximo número de repetições é quando você faz o máximo de repetições até você se encontrar em algum tipo de estado de fadiga dos membros superiores, né? Então, ele é relativamente simples. Ele dá um indicativo de força para membros superiores, que a gente precisa muito no judô para realizar as técnicas, para realizar ajustes de pegada. E o mais interessante, gente, é que esse teste também tem tabela de classificação. Então, essas tabelas de classificação, elas vão me dizer onde é que eu encontro o atleta naquele momento e como é que eu posso fazer para melhorar o desempenho dele. Então, vejam só que interessante, né? Eu sei que se meu atleta, a minha atleta da classe sub-18, fizer 23 repetições no teste dinâmico, ela vai estar classificada como excelente. Então, ela é uma atleta forte, né? E se ela fizer acima de 75 segundos no teste isométrico, ela também está classificada como excelente. Então, a nível de força de membros superiores, a atleta ela está bem. E se ela estiver abaixo, é o processo de treinamento que vai ajudar ela a desenvolver essa valência física que é muito importante no judô, principalmente quando a gente pensa nas técnicas que são aplicadas. As técnicas de judô necessitam da força de membros superiores para que a gente consiga ter um bom desempenho. Para pegar no judogi de forma correta e de forma confiável, né, é fundamental a gente ter força isométrica. E esse teste, ele dá esse indicativo, né? Então, ele é validado para o sub-18, sub-21 do sexo feminino, sub-18, sub-21 do sexo masculino. Também temos a classificação para o sênior, né, do sexo masculino, e o que a gente não tem ainda é do sênior para o sexo feminino, que é algo que a literatura talvez venha a apresentar com o passar aí dos anos, que esses testes estão bem em foco para se verificar o quanto que eles realmente auxiliam no processo de treinamento, na identificação de fadiga dos atletas, tá? Então, vejam só, o Special Judo Fitness Test e o teste de judogi com barra, eles são capazes de induzir demandas fisiológicas e neuromusculares semelhante às lutas de judô. Nunca igual, gente.
Nunca igual. A gente não vai conseguir chegar ao nível de testes físicos validados que vai ser a mesma demanda da luta. Isso não vai dar. A gente chega perto, e esse perto, né, já nos dá indicativos muito importantes. Esses testes, eles conseguem discriminar atletas de diferentes níveis competitivos. Existem estudos dizendo que atletas de nível nacional têm um melhor desempenho do que de nível estadual, de nível internacional têm um melhor desempenho do que de nível nacional. Parece lógico, né? Parece óbvio, mas o óbvio às vezes não está bem descrito na literatura. Então, esses testes específicos, eles conseguem diferenciar os diferentes níveis de atletas, né? São utilizados para o monitoramento do treinamento. Então, ao longo da temporada de competição, eu vou fazendo essas avaliações e vou vendo como é que está o meu atleta com base nos resultados, né? E, mais especificamente, e o que eu acho muito interessante é que, apesar de eles não demandarem fisicamente como a luta demanda, existem associações com o indivíduo que vai bem no teste e também vai bem na competição. Então, mostra que existe um percentual de importância para a parte física, né? Quando a gente faz as avaliações levando esses testes, que tem especificidade do judô, para ele ir bem na competição. Não prediz, mas mostra que se a pessoa ir bem nos testes, ela tem uma chance de pelo menos aguentar a luta por um certo tempo, pelo menos ter ações eficientes de membros superiores ao longo da luta. Mas é lógico, né? Como eu mostrei para vocês no primeiro slide, existe uma complexidade dentro da modalidade de judô que envolve técnico, tático, psicológico, entre outras questões. E aí, gente, a gente tem também protocolos de exercícios específicos. Esses protocolos, eles foram recomendados recentemente para ser utilizado como parte do processo de treinamento dos atletas, né? E eu vou apresentar para vocês aqui, por exemplo, o Hikidashi. O Hikidashi, gente, é uma entrada de meio quadril, né? Essa entrada de meio quadril ela é muito utilizada nos treinamentos de judô, porque ela não dá uma complexidade tão grande, mas também não tem um mínimo, não é uma coisa muito baixa, né? Para os entendedores de judô, por exemplo, não é um Osotogari, mas também não é um Morotei Ponsei Inagi. Ela está no meio termo. E esse meio termo faz com que você consiga ter um ritmo interessante para fazer com que o atleta atinja ali um nível satisfatório dentro desse protocolo. Esse protocolo validade proposto, ele é de 12 séries, de 20 segundos com 10 segundos de intervalo. De novo, 20 e o 10 aparecendo. Por quê? Porque a relação esforço-pausa da luta é de 20 segundos e 30 segundos de esforço para 10 segundos de pausa, né? E essa demanda, ela é muito similar, né? E, logicamente, né, tem que percorrer essas 12 séries para a gente conseguir ter um indicativo interessante. O que esse protocolo apresenta até o momento, né? Ele apresenta perspectivas super interessantes de discriminação dos atletas. Ou seja, o atleta de nível nacional, ele vai ter um comportamento diferente do atleta de nível estadual, considerando os números de repetições. Ficou sobreposto aqui, porque eu acho que o programa ele não permite fazer animações, mas antes do gráfico de frequência cardíaca, a gente tem um gráfico de número de repetições. E esse número de repetições ele é extremamente diferente para esses dois níveis. Só que o comportamento, até terminar as 12 séries desse protocolo, ele é diferente. E aí a gente consegue caracterizar um pacing no judô. Quem diria, né? Caracterizar o pacing numa modalidade de combate. Eu consigo... E eu consigo, a partir desse protocolo de 12 séries, de 20 segundos para 10 segundos de pausa, caracterizar o pace e entender onde é que é o momento de decréscimo do meu atleta, onde é que é o momento de ascensão dos números de repetições, tudo com base em um movimento do judô específico e números de repetições, gente. Eu não preciso de nada sofisticado. E, logicamente, né, a gente vê que o comportamento da frequência cardíaca nesse gráfico ele é similar, mas, né, os atletas de nível nacional,
eles já começam com a frequência cardíaca mais baixa, já tem mais experiência, etc., né? E vão mantendo elas baixas até elas se cruzarem ali pelo quinto set, sexta, e aí elas vão se mantendo de forma similar até o final do protocolo. São as estratégias dos grupos que têm mais experiência, considerando o nível, e não tem tanta, para finalizar essas 12 séries no máximo possível. E aí, pessoal, é sempre importante destacar, né, que esses protocolos, eles levam em consideração algo cientificamente comprovado, né? E essa ciência que caracteriza a relação esforço-pausa, ela traz consigo a importância de procurar estabelecer protocolos de treinamento considerando esse tempo, gente. Então, né, uma coisa que é muito importante a gente levar, a gente caminhar, é que a gente tem essa relação esforço-pausa, e se eu trazer isso para o meu processo de treinamento, adaptar isso para as minhas sessões de treino, eu vou estar perto do esforço e da pausa que acontecem na competição, né? E a partir daí, eu vou conseguir estabelecer estratégias para preparar o meu atleta para aquele ambiente, para que ele consiga percorrer as 4 lutas que se faz em média numa competição de nível nacional, estadual e internacional, até passa disso, né? Então, a gente tem esse protocolo, a gente tem uma perspectiva de avaliar pace, e a gente tem um tempo que eu posso me basear para fazer os protocolos de treinamento, né? Então, ali coloco aqui alguns destaques sobre isso, mas é importante a gente oscilar com as estratégias que a gente utiliza para mudança de direção de uma técnica, para briga de pegada, troca de pegada, situações que fazem parte de uma luta, a gente estabelece esse tempo, que é a relação esforço-pausa do judô. Outras modalidades têm também suas relações esforço-pausa, tá, gente? Isso não é uma coisa específica da modalidade de judô. Jiu-jitsu tem uma, taekwondo tem outra, o karatê tem outra, os esportes coletivos tem outra, mas o judô é 20, 30 para 10 segundos de pausa. E aí a gente fez esse estudo que é super bacana, que eu consegui conduzir, fazendo uma revisão narrativa. De todos os testes específicos do judô validado, a gente tem em média 7, 8 testes específicos validados, gente. É bastante coisa que a gente pode estar levando para a prática. E aí, nesse trabalho, depois eu posso ver algum ponto aqui com o Kiki para deixar disponível para vocês. A gente traz como é que os treinadores podem utilizar eles no processo de avaliação dos atletas e no processo de identificação das capacidades físicas, que é onde eles se colocam como mais importantes, tá? Por fim, pessoal, monitoramento do treinamento. A gente hoje está em alta quando pensa na escala de percepção subjetiva de esforço, né? Porque é algo extremamente prático e relevante. Isso é muito interessante, porque eu só preciso imprimir essa escala num papel, sendo ele colorido ou não, mas que ele tem os descritores de muito, muito leve a extremamente pesado. E aí eu vou solicitar ao atleta que ele me diga como é que é na terça-feira, como é que foi o final do treino. Ele vai dizer um valor. Como é que vai ser na quarta? Ele vai me dizer um valor. Ele vai me dizendo ao longo da semana. Eu posso multiplicar isso pelo tempo da sessão de treino e ter os valores em unidades arbitrárias. E a gente vê ali, por exemplo, né, uma exemplificação dessas cargas bem oscilatória. Isso vai depender da carga de treino imposta ao longo do processo pelo treinador, pelo preparador físico, e aí a gente começa a identificar questões relacionadas à fadiga. Então, eu não preciso de questões laboratoriais, equipamentos, eu não preciso de algo muito caro, basta eu ter uma escala de esforço colada na minha parede, um caderno e um lápis para ir verificando como é que está o comportamento do meu atleta ao longo daquela temporada, ao longo daquela semana, ao longo daqueles 3 dias, eu consigo a partir daí. E se eu quiser ter dados mais adicionais, não só tão somente um número ali, né, de 6 a 20, eu multiplico isso pelo tempo da minha sessão de treino. Aí eu tenho as unidades arbitrárias. E aí eu vou saber quando o treino foi mais pesado,
quando o treino foi mais leve, e como é que eu posso ir controlando isso. Isso também se aplica a questões relacionadas à percepção de fadiga. Então, eu posso identificar que na região do quadríceps, por exemplo, após um treinamento, após um treino de preparação física, eu respondo como extremamente pesado na região do quadríceps, o que pode indicar uma possível perspectiva de lesão ou uma fadiga aguda mesmo, em função do treinamento e da especificidade que foi aquele treinamento. Então, eu posso usar essa escala também para identificar fatores relacionados à fadiga localizada no corpo e também levar isso para ser trabalhado numa perspectiva futura, para que a gente diminua isso, diminua essa sensação e a gente consiga demandar aí por mais tempo das tarefas que são específicas do judô, porque a gente trabalha muito membros inferiores e trabalha muito membros superiores. Eu sempre destaco para os alunos que o judô é uma das modalidades mais difíceis que tem. Você precisa tirar o indivíduo da sua base e levá-lo de costas ao solo. É esse o caminho que se procura, né, de levar o indivíduo ao solo ou fazer algum trabalho no solo para conseguir vencer a luta. Então, isso é muito difícil, gente. É muito difícil a gente conseguir desequilibrar um ser humano e levá-lo de costas ao solo. Eu preciso de uma junção extremamente importante de capacidades físicas, questões técnicas, táticas e estar muito bem preparado psicologicamente para conseguir ter um bom desempenho nesses momentos onde existe pressão, onde existe pessoas assistindo e às vezes a gente pode se sentir afetado por isso e não ir bem. Aqui é um exemplo, tá? Aqui é outra escala de Borg, por exemplo, que é de 0 a 10. A escala de 6 a 20, ela traz uma ideia parecida com a frequência cardíaca, né? Que a gente vai aumentando a frequência cardíaca com base do nosso basal ali, vai aumentando com base no esforço. E aqui é uma escala numérica que ela é mais entendível, que você vai dizer de 0 você não está sentindo nada, e 10 está extremamente pesado. E no gráfico à direita é um exemplo de um acompanhamento que eu fiz de um atleta, né, ao longo de uma semana de treinamento, e o quanto ele oscilava com base nisso. Se ele traz um ponto em que a sessão de treino ela foi 9, isso indica que o treino foi forte. E aí, como é que eu posso condensar isso durante a semana? A gente tem que tentar modulando, né? Para que não seja forte sempre e ele não entre no estado de fadiga e aí ele não consiga ter um bom desempenho. Aqui nós temos também escalas de percepção subjetiva de recuperação, que aí é o inverso, né? Vem de 10 para 0. 0 representa mal recuperado e 10 muito bem recuperado, altamente energético. Isso é bom também a gente aplicar ao longo do nosso período, do nosso processo de treinamento. Alguns instrumentos psicométricos que podem ser utilizados também. Dauda, que traz um indicativo de sintomas de estresse. POMS, Brooms, diversos formulários, né, diversos instrumentos que auxiliam nesse processo de controle e monitoramento do treinamento no judô, além de fazer as avaliações periodicamente. Então, a gente precisa sempre levar em conta que, quais são as principais mensagens, né? O judô, ele demanda altamente do nosso físico. A gente viu isso no início. 2, existem testes específicos validados, que a gente pode utilizar no tatame, sem a necessidade de equipamentos. 3, existem protocolos que simulam a demanda de tempo e movimento de uma luta de judô que eu posso utilizar para avaliar meu atleta. E 4, eu tenho escalas e testes físicos para fazer o monitoramento do judô. Tudo isso pode ser feito num dojo extremamente simples, mas basta que o treinador tenha vontade de, né, acompanhar isso, verificar como é que está o comportamento do atleta e aí conseguir fazer com que os dois, né, num trabalho em conjunto, consigam maximizar o desempenho fisicamente desse garoto, por exemplo, dessa garota, né? Que é um exemplo, né, de um acompanhamento com base no teste de força de preensão manual. Isso aqui eu fiz com um atleta chamado Gabriel Granja, tem ao longo dos anos aqui, 2016, 2017, 2018, 2019, e esse teste me deu um indicativo de que ele estava crescendo. Houve um efeito do desenvolvimento maturacional e ele foi aumentando os valores. Isso é importantíssimo, gente, a gente saber. Processo a longo prazo, processo longitudinal de avaliação é o que nos dá indicativos extremamente importantes
para ver como é que está o crescimento e o desenvolvimento daquele atleta, porque a gente vai mudando de categoria de idade e a gente precisa entender como é que está o comportamento do meu desempenho físico nesse direcionamento, né? A gente tem focado muito mais hoje em dia, né, na avaliação de atletas do esporte paralímpico, do judô para pessoas com deficiência visual. Então a gente tem algumas publicações considerando isso. A gente não tem um público tão amplo como a gente tem no judô convencional, então a gente trabalha também com estudos de caso, com análise de desempenho, mas é importante a gente ter uma atenção, porque esses atletas trazem muitas medalhas para o Brasil e muitas vezes são pouco valorizados, né, pela população de forma geral. Hoje mesmo eu estava dizendo que sobrou ingresso do Paralímpico no Rio 2016, nas Olimpíadas aqui, e faltou para as modalidades olímpicas, né? Então, talvez aí no futuro tão próximo os olhos estejam mais direcionados para esse público. Por fim, pessoal, quero deixar aqui meu contato, né? Eu sou credenciado a 2 programas de pós-graduação, né? Já estou chegando no final aqui da minha fala, já extrapolei o tempo, mas eu estou vinculado ao programa de pós-graduação em Ciência da Reabilitação aqui da Universidade Federal da Bahia, e também o programa associado da UESB e da UESC, né? Que é o programa de pós-graduação em Educação Física. Então, caso vocês tenham dúvidas, queiram conversar um pouco mais sobre isso, deixe o meu e-mail aberto aqui, e também as redes sociais do meu grupo. A gente tem um Instagram, @lutas.ufba, para vocês seguirem lá, acompanhar o que a gente posta, o que a gente traz de relevante dos nossos projetos, das nossas ações frente à Universidade Federal da Bahia, que envolve tanto a parte do paradesporto, como também a parte de lutas de maneira geral, certo? Então, muito obrigado, pessoal, a todos, aqui o meu grupo novamente, e eu fico à disposição aí para dúvidas, questionamentos, e já pedindo as minhas sinceras desculpas ao Kiki por ter passado um pouquinho do tempo, tá certo? Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Rafael. Não precisa pedir desculpa de nada, não. Uma aula maravilhosa, vários comentários, que eu vou começar a passar alguns aqui, tem algumas perguntas já. E antes de eu passar para esse bate-bola aí com a audiência, eu queria parabenizar pela sua apresentação. Você já me deu aí um puxão de orelha para o próximo evento, então teremos, já me comprometo, o próximo evento, a gente abordar o esporte paralímpico. Pode ser o judô, já trago você de novo, pode ser uma outra pessoa, mas você já me levantou aí algo que é importante a gente estar podendo apoiar, e eu assumo meu compromisso. No próximo evento, teremos uma mesa específica de esporte paralímpico. Que legal, obrigado, que legal. Rafael. Maravilha. Você está lembrando isso a gente. Vou fazer um comentário rápido, porque tem muita gente. Pessoal, a palestra dele foi muito interessante, e é importante a gente conseguir, porque nós temos aqui na audiência pessoas de várias modalidades de esportes de combate diferentes, né? E quando você vai falar de esportes de combate, ou seja, a esportivização, você precisa conhecer sobre a sua modalidade. Então, o Rafael aqui, apesar de estar abordando o judô, ele passou para nós certos caminhos que são importantes para que você faça na preparação da sua modalidade. Então, você tem que conhecer quais são as demandas físicas, quais são os parâmetros das suas modalidades. É importante ver os parâmetros de atletas que são expoentes, para ver se o seu atleta está começando a chegar nos valores dos atletas expoentes. É importante você fazer o fracionamento, né? Se a gente pegar a pedagogia complexa do judô, com o José Olívio e o Drigo, né? Em que eles fazem esse fatiamento de quais seriam as partes do combate para que eu possa treinar as especificidades. Então, pensando em judô aqui, o Rafael trouxe a importância de um teste específico, a importância da pegada no judô, ela é extremamente importante para o sucesso de um golpe com efetividade, né? Franchini tem muitos trabalhos envolvidos nessa questão da variabilidade técnica, a importância da pegada. Então, esse passo a passo que ele nos trouxe, você consegue transpor essa lógica para outras modalidades, a quais vocês conhecem, e a partir disso tentar fazer um programa de desenvolvimento físico. A gente sabe que as artes marciais por si só, tradicionalmente, elas preparam as pessoas para serem lutadores. A gente sabe disso, que tradicionalmente a gente tem uma preparação física dentro das lutas. E o que a gente está tentando fazer aqui é talvez trazer novas informações e novas formas de treino que você pode agregar na sua academia, né? Não que isso necessariamente tem que ser assim, mas falando de esporte olímpico, hoje em dia, de alta performance, o Rafael está nos trazendo as principais informações que têm norteado os treinamentos dos técnicos, né, que passam para os seus atletas pensando em alta performance. Então, o máximo que a gente conseguir chegar perto disso, a princípio, parece que é muito interessante.
e ele nos apresentou propostas que não necessitam de grandes materiais. É estudar um pouquinho, saber, e você consegue fazer uma organização desse treino. Então, muito obrigado pela fala, Rafael. Nós tivemos alguns comentários que eu vou passar rapidamente. A Tarsila falou sobre a relação dos PCDs, então é mais uma pessoa que ficou sensível ao seu discurso e trouxe isso para a gente como um comentário positivo da sua fala. Nós tivemos também o Jefferson aqui. O Jefferson colocou sobre a questão dos pais, então, a gente falando de preparação física, né, pensando em atletas, aí o Jefferson já abordando talvez uma iniciação esportiva, um início esportivo das crianças mais jovens, e a dificuldade de estar trabalhando com os pais nesse processo, uma questão já sociocultural, também algo que a gente pode abordar numa próxima edição do evento. Nós tivemos também o Jefferson dizendo sobre a importância de equipes multidisciplinares, de forma de estar lidando essas questões com os pais, né? Nessa questão da gestão de uma academia enquanto técnico, é algo também interessante. E nós tivemos algumas questões. Então, o Igor, ele colocou uma questão aqui, deixe-me achar o Igor. Depois, Rafael, se você puder passar uma referência sobre o Judô Fitness Test, como ele tem várias versões diferentes hoje em dia, porque ele tem várias validações diferentes, né? Diferenciação para quem é iniciante, para quem é alto rendimento, adaptações. Nós temos aí, pelo menos, como você disse, umas 7 versões diferentes. Depois, passa uma referência para nós, para eu poder passar para o pessoal, para que eles perguntaram aqui, mas onde eu posso me informar mais sobre o teste de forma a aplicar na minha academia? Depois você joga uma referência para nós, a gente põe no chat. Claro, com certeza. Tá? O Igor fez uma pergunta aqui, ó. Vamos lá, vamos ver a pergunta do Igor, ó. Professor, haveria algum estudo de testes físicos voltados ao jiu-jitsu? E caberia tentar fazer algum desses testes apresentado hoje para atletas de jiu-jitsu? Posso, Kiki? Posso acompanhar? Posso seguir? Pode responder. Igor, sim, já tem estudos com jiu-jitsu, tem um estudo que é o protocolo eles chamam de jiu-jitsu, teste específico anaeróbico de jiu-jitsu, que é com a meia guarda, né? Você faz a guarda borboleta, na verdade, você vai contando o número de repetições, com base na relação esforço-pausa da modalidade de jiu-jitsu, que é o que se baseia também os testes de judô, sempre vão procurar essa especificidade do tempo. E, recentemente, esse teste dinâmico da barra, que a gente fez para o judô, também foi validado para o jiu-jitsu, porque a força de membros superiores ela é similar nas duas lutas. Então, a gente já tem alguns protocolos, poucos, comparados ao judô, porque o judô vem num processo mais longo aí, pensando em linha do tempo, o jiu-jitsu está sendo mais destacado na literatura agora, né? E tem uma complexidade de luta maior, porque o seu maior tempo é no solo, então, mensurar capacidades físicas ali naquela movimentação, naquele tipo de dinâmica de luta, que é o GIL, é um pouco mais difícil, mas eu posso depois te passar as referências que eu consegui contribuir, inclusive, nesses estudos, para se validar testes específicos na área do jiu-jitsu. E a gente tem hoje, mais ou menos aí, o que vem na minha cabeça, 2 testes, que é esse de barra, mesma coisa do judô, né, isométrico e dinâmico, e esse de guarda borboleta, que o pessoal leva em consideração a relação esforço-pausa da luta. Depois a gente pode trocar uma figurinha e eu posso mandar as referências também, isso está bem acessível por aqui. Massa, muito bom, Rafael. Gabriel Bedini também colocou aqui uma pergunta para a gente. Tendo em mente o modus operandi do judô em um treinamento específico, utilizando as técnicas do judô, como apresentado, quais os complementos de treinamento resistido os seus estudos visaram analisar? Entendi, Gabriel. A gente não atua muito na perspectiva do treinamento resistido. A gente sempre tenta, quando a gente explora esses aspectos físicos, a gente traz para uma especificidade mais da luta, para uma demanda em que o atleta ele vai percorrer ali ao longo da competição. No entanto, para a gente se aproximar disso, muitos exercícios na sala de musculação, eles são adaptados principalmente considerando o tipo de pegada no judogi, colocando um kimono ali, né, um judogi, para você fazer os movimentos de puxada, né, para você fazer os movimentos que são necessários na hora da luta de judô e maximizar essa sua performance. Lembre-se que a gente no judô tem ações que são
já delimitadas, né? A gente tem uma puxada de manga, por exemplo. Então, se trabalha muito uma puxada de manga. Essa puxada eu trabalho tanto no tatame com outro companheiro, mas eu posso fazer isso também na sala de musculação, porque não é ideia, muitas vezes, do atleta procurar uma hipertrofia ou algo nesse sentido. Ele quer especificidade, ele quer vencer a competição. Então, tudo que dá para adaptar para ser próximo de uma competição, levando em consideração sala de musculação ou tatame, ele é válido, porque é o que você vai desempenhar lá na hora, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Né? Então, os estudos que procuram ter esse caminho visando o treinamento resistido, né? E a especificidade do judô, eles alinham esses 2 pontos, né? Para a pessoa ter mais ou menos uma dinâmica de movimento que ela vai encontrar numa luta. Obrigado, Rafael. Rafael, pensando, você apresentou aí alguns testes, acho que o mais clássico que tem é o teste e exercício, ele acaba sendo a mesma coisa, uma reprodução, na verdade, que é a barra com kimono. Isso. É uma coisa que ele acaba sendo teste, ele acaba sendo exercício, né? E a literatura mostra que se você fizer isso, a sua pegada melhora, e ponto. Então, galera, se vocês são das lutas agarradas, pendure no kimono. Isso é a primeira coisa, regra básica. Você vai ter que pendurar no kimono porque isso melhora. E ponto, melhora mesmo. Agora, uma outra coisa, Rafael, quando a gente fala, por exemplo, de Verkhoshansky, que ele trabalha com os blocos, e tem alguns, quando a gente trabalha com blocos, então a gente pensa no bloco de força máxima. Então, a gente, quando trabalha a força máxima, é uma coisa que vem um bloco inicial, no período inicial da periodização, porque ele acaba tendo uma exigência muito grande, debilitação do desempenho motor. Só que, ao mesmo tempo, é interessante trabalhar a força máxima específica e geral. Então, se a gente falar, por exemplo, de puxada, uma força máxima, né? Eu posso fazer um teste com barra para saber o quanto que eu consigo fazer o máximo de puxada. Ao mesmo tempo, você tem utilizado prescrito testes de força máxima né? Não dá, eu acho estranho uma repetição máxima, mas um movimento máximo, uma RM, com barra, você faz isso com os atletas para eles terem esse teste e fazer exercícios de força máxima com pegada de kimono? Não, eu acho que esse tipo de situação ele não se conecta com a especificidade, sabe? Que eu vejo que você avaliar um RM de um atleta para entender como é que ele está, qual é o máximo que ele consegue levantar uma vez só. Ponto. E aí a prescrição disso, normalmente o que a gente consegue ver é naquele período mais geral, mais preparatório, que depois vai chegar no específico, que é um dos mais importantes. Então, o próprio treinamento de corrida ao ar livre para ganhar capacidade aeróbia, o treinamento de musculação mais genérico, avaliações de um RM, eles são mais presentes nesse período. Vamos falar na prática aqui no retorno às férias, por exemplo. Janeiro, fevereiro, março, né? Pensando que a competição vai começar lá para maio, junho. Então, se readapta essas capacidades físicas e depois vai para a especificidade. E aí, na especificidade, é verificado esses testes específicos de forma mais minuciosa para o atleta levar em consideração que ele tem que ter uma transferência do que ele treina, do que ele faz ali no treinamento, para as ações competitivas. Não sei se eu consegui te responder mais ou menos, meu amigo. Travou. Perfeito, Rafael. Não consigo. Tá ótimo. O papo tá muito bom. Eu gostaria de ficar aqui. Oxe, fui eu que caí? Voltou. Achei que a minha transmissão tinha caído. Não, tá tudo em ordem. O papo tá muito bom, mas para a gente não desandar muito o cronograma do evento, que a gente tem uma palestra que já está marcada para 7h30, eles devem estar segurando lá o início para a gente terminar a nossa. Eu vou fazer uma última pergunta que foi colocada aqui. E depois disso, a gente vai, infelizmente, encerrar a fala de hoje, mas o Consul colocou aí todos os contatos, vocês podem entrar em contato com ele, que eu tenho certeza que ele vai dar atenção para vocês. Sempre. O Elias fez uma pergunta aqui, a nossa última pergunta dessa conversa. Boa noite, professor. Como professor de Educação Física em formação, e não sendo ainda um lutador de judô, como eu poderia levar o judô para dentro da escola e estimular a prática? Ô Elias, hoje em dia a gente tem uma série de literaturas que apresentam as pedagogias do esporte aplicadas às lutas.
essas pedagogias do esporte aplicadas às lutas, elas têm um direcionamento muito parecido com aquela iniciação esportiva universal, onde você pode trabalhar diferentes aspectos presentes nas modalidades de combate, nas lutas e nas artes marciais, no contexto escolar, ensinando as crianças a, né, terem ações específicas dos esportes de combate e desse grupo que eles chamam, né, artes marciais, lutas e esportes de combate. Então, a gente tem alguns livros, Pedagogia do Esporte Aplicada às Lutas, o próprio livro do Olívio, né, que é gratuito, inclusive, tem uma versão, a segunda edição ela é gratuita, que te ajuda a estabelecer algumas estratégias para você fazer um trabalho não só com o judô, mas com as lutas, com as artes marciais, né? Essas literaturas trazem estratégias para você fazer isso dentro da educação física. Um exemplo que você pode trabalhar com os alunos é construir uma espada, por exemplo, de papel e durex com seus alunos e fazer ali uma dinâmica de esgrima, por exemplo, né? De kendo. É algo muito interessante que eles vão vivenciar de forma bem diferente do que a tradicional aula de educação física que a gente tem, das bolas, de utilizar os esportes coletivos e tudo mais. As lutas, elas chegam com um upgrade muito legal e você vai notar a diferença tão brevemente nos alunos quando você conseguir inserir as práticas dessas estratégias de jogos, de combate, no contexto das aulas de educação física. Depois a gente pode conversar, posso te passar alguns livros, mas eles são muito bons para o professor de educação física conseguir chegar lá e conseguir trabalhar isso com os alunos. Excelente, Rafael. Pessoal, nós vamos chegando então ao final. Eu, mais uma vez, queria agradecer ao Rafael, queria agradecer a presença de todos e todas que nos acompanharam aqui. Muitas pessoas deixaram comentários, elogiando a sua fala, Rafael, e obrigado, com toda razão, uma fala muito boa, com muita fundamentação científica, e a maioria dos trabalhos que você citou foram trabalhos que você publicou com seu grupo de longo prazo, então isso é muito enriquecedor na fala, né? Você fala com muita propriedade porque são coisas que você produziu. Então, parabéns pela carreira, parabéns pela generosidade, pelo altruísmo científico, fazendo altruísmo por meio da ciência, vindo aqui de forma gratuita, possibilitando que o evento possa ser gratuito, para que qualquer pessoa possa ter acesso a informações de qualidade de ponta, enquanto professor da Universidade Federal da Bahia, uma das universidades mais importantes do Brasil, uma das universidades mais antigas do Brasil. Então, eu deixo aqui o agradecimento em nome da organização do evento e deixo a oportunidade para você poder falar tchau para essa galera que ficou assistindo a sua fala até agora. Gente, muito obrigado. A gente sai com o coração quentinho, né, depois dessas mensagens. Obrigado. Isso aí é o retorno que eu posso dar para o judô. É o retorno que eu posso dar para o Kiki também, né, que foi fundamental nesse processo da construção da minha carreira como professor universitário. E eu é que agradeço e vou estar sempre à disposição, inclusive já me coloco à disposição para falar sobre o esporte adaptado, as lutas dentro dessa perspectiva, aqui numa próxima edição do evento, porque eu realmente me sinto muito tranquilo e feliz aqui nessa sala, aqui nesse evento e na sua presença. É um privilégio para mim poder destacar um pouquinho das coisas que a gente faz e sempre buscando chegar na prática, sempre buscando chegar naqueles treinadores que não têm determinadas condições de fazer coisas que são de outro mundo, que só dentro de uma universidade, dentro de um laboratório a gente consegue. A nossa ideia de escrita de material científico é para levar informação prática para os treinadores que atuam com os atletas de diferentes idades e com aquele dojo mais simples que possa ser. A gente sempre pensa nessa perspectiva, tá certo? Então, obrigado de coração, pessoal. Foi um prazer estar aqui e conte comigo sempre. Valeu, galera. Vamos todos agora lá para a palestra de capoeira, que ainda temos mais 2 palestras no evento. As escolas de capoeira da Bahia e as mulheres nas artes marciais. Boa noite, pessoal. Obrigado. Axé.